Olá, bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Eu tô bem também. Graças a Deus já tá voltando tudo ao normal, né? Vocês já estão podendo assistir os cultos com o papai, com a mamãe. E se Deus quiser, logo teremos aula presencial também. Mas por enquanto, nós vamos gravando os vídeos e contando as histórias bíblicas para vocês, tá bom? Hoje a tia vai contar o segredo de Sansão. Então, mas antes disso, o que a gente faz? Vamos orar a Deus? Uma mão, outra mão, juntinhas em oração. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por mais um encontro. Mesmo virtual, Pai, o Senhor está aqui conosco e nós sabemos disso, Santo Deus. Eu te peço que abençoe a nossa aula, que abençoe todas as crianças que estão assistindo e todos os familiares. E que seja revelada, Pai, a sua vontade, a sua palavra nessa mensagem. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, a tia vai contar o segredo de Sansão. E eu vou ler para vocês o texto áureo. Tá aqui, ó. Hebreus 11, capítulo 11, vamos achar o capítulo 11, 33, aqui ó, o 11 e o 33. Pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas. Então essa vai ser a história, chama O Segredo de Sansão. É que fala assim, ó, que depois que passou a ira do Sansão, ele voltou para casa, para a esposa dele, né? Só que ele descobriu que o pai dela tinha deixado ela casar com outro homem. Não é certo isso, né? Então, o Sansão ficou tão bravo, mas tão bravo, tão irado, que ele colocou fogo na seara dos filisteus, na plantação. Ele colocou fogo em tudo, assim. Aí, o que aconteceu? Os filisteus também ficaram bravos, ficaram muito irritados. Aí, eles queriam se vingar de Sansão. Aí, Sansão, ele se escondeu. Ele se escondeu numa cova chamada Etã. Só que não teve jeito. Mesmo assim, os filisteus descobriram onde ele estava escondido e prenderam ele. Só que o Sansão, ele era muito forte. E sabe o que ele fez? Porque sempre ele estava com o Espírito Santo de Deus. Amarraram ele assim, e Sansão era tão forte que ele arrebentou as cordas e fugiu. E mesmo assim, o que aconteceu? Naquele dia que ele arrebentou as cordas, ele lutou com os filisteus, ele feriu 1000 filisteus. Olha quanta gente! Sansão era um só lutando contra 1000 homens. Vocês têm ideia disso? E aí depois acabou essa briga, foi passando o tempo, e o Sansão, ele se apaixonou por uma filisteia. Ela chamava Dalila. Ela era uma moça muito bonita e Sansão se apaixonou por ela. E aí os filisteus, o que eles fizeram? Falaram assim, já que o Sansão está apaixonado pela Dalila, a gente vai vai usar ela para descobrir qual é o segredo do Sansão. E aí, o que eles fizeram? Falou para Dalila assim, Dalila, se você descobrir o segredo do Sansão, nós te daremos moedas de prata, que é muito dinheiro naquela época. E ela aceitou. Ela aproveitou da situação que o Sansão gostava muito dela e enganou ele para descobrir onde estava esse segredo, de onde vinha essa força. E ela perguntou 3 vezes para Sansão, Sansão, de onde vem essa força? Aí ele mentiu. E ela perguntava de novo, ele mentia. Ele sempre mentia para ela, né? E ela percebeu que ele continuava mentindo
E uma vez ela falou, mas fala pra mim, de onde vem essa força, me conta, tal. E ele contou o seu segredo a Dalila. Ele contou assim, que o seu cabelo nunca tinha sido cortado. Desde pequenininho, ele tinha um cabelo enorme, assim, tinha 7 tranças. E nunca tinha sido cortado, porque fala aqui na história que ele era um narizeu de Deus, desde que foi concebido no ventre da sua mãe. O que é isso, narizeu? É uma pessoa assim, separada, uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa pura, entendeu? Que faz o bem, sempre assim. E aí era onde tinha essa tradição de não cortar o cabelo. Mais que depressa, na hora que o Sansão falou isso para Dalila, ela já chamou o príncipe dos fariseus. E aí chegou um monte de homem assim. E o que eles fizeram? Ficaram escondidos, bem escondidinhos. Na hora que Sansão estava dormindo, eles rasparam as tranças, as 7 tranças do Sansão. Já que era ali que estava aquela força, né? Que ele assim brigava, ele lutava com milhares de homens e vencia. Então eles queriam derrotar Sansão. E aí raspou as suas 7 tranças. Quando Sansão acordou, aí vieram aqueles filisteus que estavam, né, escondidos. Só que o Sansão não sabia que o Espírito Santo de Deus tinha se retirado dele. E Sansão tentou lutar com aqueles homens, tudo, só que ele não conseguiu vencer. Ele não tinha mais força, ele estava fraco. E ele não entendia o que estava acontecendo. Aí os filisteus venceram, porque eram vários homens, né, contra o Sansão. Sabe o que eles fizeram? Eles arrancaram os olhos de Sansão e colocaram ele para ficar rodando uma roda de moinho. Por todo o tempo, assim, ficar rodando essa roda. Aí o que aconteceu? O cabelo vai passando o tempo, muito tempo, o cabelo do Sansão voltou a crescer. E enquanto tudo isso acontecia, Sansão começou a pensar na sua vida com Deus, como, né, ele vivia, se ele era obediente a Deus, como era. Aí ele foi pensando nessa sua vida com Deus, no fato dele ser um narizeu de Deus, dele ser escolhido, dele ser separado, se ele estava honrando realmente esse cargo que ele tinha com Deus. E aconteceu que num determinado dia, os filisteus se juntaram para oferecer um sacrifício ao seu Deus, chamado Dagon. Mas nós sabemos que não existe outros deuses, somente um, que é o nosso Deus e Pai, nosso soberano Deus, nosso Criador, né? Nosso Pai que está no céu. Só que eles acreditavam em outros deuses. E eles pegaram o Sansão para zombar dele, para ficar tirando sarro. Ai lá, ele não tem olho, ele é engraçado, que não sei o que. Olha que coisa feia que eles queriam fazer com o Sansão. E Sansão, ele falou assim, começou a conversar muito com Deus perante essa humilhação, né? E falou, não mereço isso, Senhor. E eles colocaram Sansão amarrado entre 2 colunas. Aí ele pediu para um dos moços para guiar ele, para ele ir apalpando, né, as colunas, porque ele não enxergava, ele era cego. E ele foi amarrado assim, ó, cada braço assim em uma coluna. Naquele momento, o Sansão, ele clamou o Senhor, pedindo, né, para o Senhor dar força só mais uma vez para ele, que concedesse força só mais uma vez. E Deus ouviu a sua oração, porque ele pediu com tanta força, com tanta vontade, com tanto sentimento, com tanta verdade, crendo que Deus poderia fazer o milagre naquela hora, que Deus ouviu a oração de Sansão. E voltou, e assim deu a força para ele novamente. E sabe o que ele fez? Ele derrubou as colunas daquele lugar, destruindo todos os filisteus. Ele fez assim, puxou aquela coluna, caiu o teto sobre todos eles. Aí tem uma curiosidade aqui.
O propósito de Deus, através da vida de Sansão, era que ele livrasse Israel das mãos dos filisteus. Infelizmente, Sansão só deu valor ao chamado de Deus depois que ficou cego. Sansão morreu juntamente com os filisteus. Naquela hora que ele puxa aquelas colunas, ele morre também. Como ele mata todo mundo, ele morre também. Mas na sua morte, ele derrotou mais filisteus do que em toda a sua vida. Legal essa história, né? Então, vocês veem, crianças, que é assim, às vezes a gente só dá valor quando a gente perde alguma coisa, quando a gente está muito chateado, quando a gente está triste, aí a gente lembra de Deus. Foi no caso de Sansão aqui, que ele realmente veio aclamar a Deus quando ele estava assim, cego, já lá debilitado, preso, né, amarrado. Então foi onde que ele veio clamar a Deus. Então, que nós não esperamos acontecer isso, que nós tenhamos esse contato com Deus diário, que nós conversemos todo dia com Deus. E vocês sabem como que nós conversamos com Deus, através da nossa oração, através da Bíblia, tá bom? Então, e outra coisa também, essa força do Sansão que ele tinha, que ele derrotava todos, vocês perceberam de onde vinha? Não era dele, não era do cabelo dele, porque na hora que ele derrotou todos os filisteus, que ele estourou as colunas, o cabelo dele estava curtinho ainda. Então, era do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que agia na vida dele. Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa? Mão, outra mão, juntinhas em oração. Papai do céu, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Muito obrigada por nos mostrar que a vida não é como nós queremos e sim como o Senhor deseja. Que a nossa força, a nossa luta não depende só de nós, e sim de Ti, Senhor, da Sua vontade, do seu mandar. Obrigada, Senhor, por mais essa palavra. Obrigada, Pai, por esclarecer mais uma história bíblica, Senhor. Eu peço que abençoe a vida de todas as crianças e abençoe elas também, Pai. E que voltemos logo, Senhor, para a Sua casa, para ter aula presencial. E que seja feita a Sua vontade, na data certa e na hora certa. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, obrigada pela participação de vocês. E até uma próxima. Quem sabe já não vai ser uma aula presencial, né? Um beijo e fiquem com Deus. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal.
o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração.